Olá, sejam bem-vindos ao Tejão Podcast, Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos ouve ou nos assiste, nós agradecemos a sua audiência neste episódio. Eu sou a Vanessa Brito, jornalista. Ao meu lado, na bancada desta edição, eu tenho a colega e jornalista Sandra Bezerra. Ambas fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Hoje o nosso episódio vai tratar sobre projetos do Judiciário voltados à valorização dos povos indígenas. E entre eles se destaca o lançamento da Constituição Federal em Nhengatu. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber a juíza Andréia Jane Medeiros, que coordenou os projetos de tradução desses materiais. Olá a todos e a todas, olá Sandra, olá Vanessa, é um grande prazer fazer parte desse projeto, que é uma iniciativa muito positiva dentro do Poder Judiciário, um podcast. Muito bem, doutora, nós vamos ler aqui um breve currículo da sua trajetória, né, que é bem extensa, por sinal. A senhora é parintinense, a juíza Andréia Jane é parintinense, graduou-se pela Universidade Federal do Amazonas em 1994, é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela UFAM e em Direito Eleitoral pela Universidade do Estado do Amazonas e Escola Judiciária Eleitoral. É também mestranda em Função Social do Direito da Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP. Ela ingressou na magistratura amazonense em 1998. Atuou como juíza de primeira instância no interior do Amazonas por 13 anos, nas comarcas de São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Juruá, Urucurituba, onde exerceu cumulativamente as funções eleitorais. Foi promovida em 2011 por merecimento a titular da 5ª Vara Criminal de Manaus, ano em que foi eleita membro da turma recursal dos Juizados Especiais, no mandato de 2011 a 2015. Em 2014, foi nomeada membro do Juizado do Torcedor, criado pelo CNJ, com apoio da FIFA, para a Copa do Mundo de 2014. No ano de 2015, presidiu a primeira audiência de custódia em Manaus. E em 2018, atuou como titular da primeira zona eleitoral, sendo nomeada juíza da fiscalização da propaganda eleitoral. Continua titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Manaus e ocupa o cargo de juíza coordenadora das audiências de custódia do Amazonas. Integra o grupo permanente de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, pesquisadora de direitos políticos dos povos indígenas, além de ser uma das coordenadoras do projeto de tradução dos cartazes informativos do CNJ sobre audiência de custódia para as línguas indígenas ticuna, matiz, marubo, canamari. Coordenadora executiva do projeto de tradução da Constituição Federal para o Nhengatu. E nós, mais uma vez, damos as boas-vindas, doutora Andréia Jane. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Doutora, começando a nossa entrevista, pela primeira vez, a Constituição de 1988 foi traduzida para o Nhengatu, falado por indígenas na região da Amazônia. Como que se chegou à conclusão dessa necessidade de ter uma Constituição traduzida para os povos indígenas? Bom, não há que se pensar em uma conclusão, há que se pensar em uma luta. E a luta do reconhecimento dos povos indígenas e de seus direitos é uma luta que vem desde, vamos colocar, 1500, não é? Onde eles sofreram todos aquela invasão, aqueles abusos, os descimentos que a gente estuda na história do Brasil. E agora nós estamos numa época de resgate não só por eles, mas pelo Estado, de sua cultura, de sua língua, de reconhecimento dos seus direitos como qualquer brasileiro. A presidente do CNJ e STF, ministra Rosa Weber, destacou que esse foi um momento histórico, que levamos 523 anos, a senhora comentou, para chegar nesse momento. E como foi o processo de construção
e dessa Constituição, né? Incluiu visitas às tribos, como foi? Bom, tudo começou com o projeto de tradução dos cartazes para línguas indígenas sobre audiência de custódia. Nós tivemos a primeira fase, que foi uma fase na parte do Alto Rio Negro, ali realmente em São Gabriel da Cachoeira, que envolveu línguas ali, o próprio Nhengatu, Baniwa e mais uma outra língua, e o TJ, né, através da Coordenadoria da Audiência de Custódia, resolveu ampliar esse projeto apresentado pelo Programa Fazendo Justiça, pela coordenadora do Programa Fazendo Justiça no Amazonas, a advogada doutora Luana Marley. E, nesse momento, houve, então, o interesse do Tribunal de Justiça com a presença muito forte da nossa Escola da Magistratura, da ESMAN, para a gente dar continuidade nesse projeto. Foi quando nós levamos ao Alto Solimões e ao Vale do Javari. E quando nós fizemos todo o projeto, lançamos, foi um sucesso, a ministra Rosa Weber também esteve aqui no Amazonas, esteve em Tabatinga e esteve em uma das aldeias do Vale do Javari, que é da etnia Marubo. E lá nós fizemos o lançamento dos cartazes e, então, ali a ministra Rosa Weber teve a ideia, porque a ideia foi da ministra da tradução. E ela disse, mas por que a gente não faz uma tradução? E ela é uma pessoa bem tranquila, assim, né? Por que nós não fazemos essa tradução, uma tradução da Constituição? E eu me assustei, porque eu sei o trabalho que deu a tradução daquelas informações sobre a audiência de custódia. Tu imagina a Constituição. E aí, discutindo ali, olha, a gente só faz uma parte, pega os artigos, tipo o artigo 5º, que, né, ou o artigo 231 e 232, que fala sobre os povos indígenas, e ela virou, não, tem que ser uma tradução na íntegra. Pois não, né, ministra? Uma tradução de inclusão. De inclusão, na íntegra. Pois não. Aí houve a discussão, qual a língua, aí foi que se chegou também à conclusão que seria Nhengatu, que Nhengatu é uma língua que se fala no Alto Rio Negro, no Médio Amazonas, até o Médio Tapajós. Então, ela pega várias regiões dentro da Amazônia. E então foi que se chegou também à conclusão de que o Nhengatu seria uma língua possível de se escolha, apesar de não ser uma língua originária, como se fala, mas é uma língua muito de resistência. O Nhengatu, ele transmite, através da sua história, uma resistência e uma luta muito grande dos povos indígenas, principalmente na Amazônia, tanto que é conhecida como língua geral da Amazônia. Por quê? Porque só houve a possibilidade da junção de todos esses povos para apresentar uma resistência para aquelas invasões que estavam sendo apresentadas a esse povo, porque havia uma língua geral. Eles podiam se entender, porque se hoje nós temos cerca de 274 línguas ativas no Brasil, vivas no Brasil, você imagina em 1600, em 1550, em 1500, eram milhares. E o Nhengatu conseguiu unir em uma só voz essa resistência. Então, por esses e outros fatores, se escolheu a língua Nhengatu. Doutora, além dessa ação em parceria com o CNJ, a senhora também coordena outros projetos voltados para a inclusão dos povos indígenas. Que avanços a senhora destacaria em relação a essa questão no judiciário? Os outros são todos projetos do Poder Judiciário, na realidade, né? São todos projetos do TEJAN.
Então, nós tivemos, nos últimos 2 anos, por exemplo, um avanço muito grande. Nós tivemos a tradução dos cartazes sobre audiência de custódia em 7 línguas. 7 línguas. E agora sim, qual é o resultado prático disso? Outro dia nós estávamos conversando e alguém chegou e falou assim, para mim e para a doutora Luana, que é a coordenadora do programa Fazendo Justiça. Doutora, a senhora nem sabe. O rapaz foi preso lá em São Gabriel da Cachoeira e ele era indígena. E ele viu um cartaz na língua dele, na parede. E ele falava português. Uma coisa é você falar o coloquial, o dia a dia. Outra coisa é você entender o que é tornozeleira eletrônica, o que é liberdade provisória. E ele leu lá que ele tinha direito a um tradutor, né? E leu como é que seria a audiência de custódia. Quando ele chegou lá e disse, olha, eu não compreendo muito bem e eu tenho direito a um tradutor. Então, pronto. Tudo que nós fizemos ali, naquele momento, se fez real. Então, é isso. Né? Um brasileiro que tem como língua mãe o português não precisaria de um tradutor. Não precisaria entender em outra língua o que quer dizer uma tornozeleira eletrônica. E olha, vocês sabem que a tradução para a língua indígena não é uma tradução literal. Então, assim, como se traduz tornozeleira eletrônica? Eletrônico não é uma palavra que existe em língua indígena, porque é uma palavra até certamente moderna. Então, assim, então eles colocaram mais ou menos, acho que na língua Canamari, não me lembro, mas eles colocaram que era o cordão de pé. Olha que interessante. Então, assim, e assim vai, a tradução, nós temos que explicar o que é aquilo. Isso aconteceu com a Constituição também. Você imagina explicar eu vou só rapidinho colocar como se deu o processo da Constituição. Sim, claro. Porque para poder a gente entender. A Constituição é muito mais complexa do que um assunto só, sobre audiência de custódia, não é? Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos matéria civil, nós tínhamos matéria criminal, tributária. Então, como é que a gente vai traduzir taxa, imposto? Isso tudo não existe nas comunidades indígenas. Como é que a gente vai traduzir pensão alimentícia? Imagina, os povos indígenas aldeados, eles não têm essa individualidade, eles têm um coletivo. O meu filho é filho de todo mundo. O meu filho é filho daquela aldeia. Ele jamais ficaria desamparado, porque ele não é só meu filho. Então, como é que a gente vai explicar? Então, por isso que o processo de tradução, ele contou com 11 tradutores e 3 a gente chamou de consultores. Por quê? Além da Luana e de mim, como consultores, porque durou mais ou menos 3 meses e meio esse processo todo de tradução. Nós criamos um grupo de WhatsApp, onde diariamente esses questionamentos eram feitos para nós. Ainda falando sobre a Constituição em Engatu, né? A senhora destacou também o trabalho dos tradutores, né? E a gente sabe que foi feita por grupos de indígenas bilíngues, né? Da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, né? E ela também vem em promoção ao marco da década internacional das línguas indígenas, né, de 2022 a 2032, das Nações Unidas. Como é que a senhora vê a importância desse protagonismo dos povos? Porque eles também ajudaram a construir essa Constituição, para eles também estarem incluídos, né, nesse processo todo de reconhecimento, né, por parte do judiciário e também por parte dos direitos deles, para eles conhecerem também os direitos deles. Como é que a senhora avalia esse protagonismo? Esse projeto já é um reconhecimento da luta dos povos indígenas, do protagonismo dele dentro do nosso Estado democrático de direito,
da nossa democracia, né? Então, a cada passo que a gente dá e que a gente torna mais acessível tudo a eles, é parte deles, é reconhecimento à luta deles. E a Constituição, ó, nós temos ela aqui impressa, belíssima, é mais um passo de reconhecimento a essa luta deles, a esse protagonismo deles. Em relação a esse trabalho da Constituição, a senhora teria alguma curiosidade, algo mais que a senhora gostaria de colocar, que foi realmente importante nesse processo que a senhora acompanhou, né, desde o início? É colocar que esse projeto, eu posso dizer que é um projeto que está no meu coração, né? É um projeto em que eu funcionei como coordenadora executiva, então, assim, foi desde o início até o lançamento, foi aquele contato diário com os tradutores, foi aquelas correções diárias, foi, né, submeter depois ao TJ, que foi o grande parceiro através da ISMAN desse projeto. Vamos colocar aqui que o Tribunal de Justiça do Amazonas tem uma grande participação nisso aqui também. É um projeto do Supremo, da ministra Rosa, do Supremo e do CNJ, mas é um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas também, né? É um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas também. E ele tomou uma proporção que, ao mesmo tempo que me surpreendeu, me encheu de muita alegria. E essa Constituição aqui, ela foi noticiário no Brasil inteiro e em boa parte do mundo. Nós tivemos artigos no jornal The Guardian, de Londres, né? Nós tivemos na Argentina, nós tivemos no Panamá, nós tivemos nos Estados Unidos, e todos colocando da importância dessa tradução. Não é uma importância só de que tem um resultado prático para o povo que fala Nhangatu. Não, é uma importância de reconhecimento aos direitos dos povos indígenas. É uma importância de que o Brasil, nós estamos aqui, nós vamos cumprir o que está escrito aqui, o que eles acabaram de traduzir, que eles têm direito, né? À língua, ao território, a preservação de sua cultura. Então, é isso que essa Constituição significa. É muito mais que um efeito prático, mas ela demonstra a preocupação do Estado brasileiro com a preservação de todos os direitos. E isso em reconhecimento à luta e à própria resistência dos povos indígenas. Doutora, a gente vai começar agora, vai para uma terceira parte da nosso programa, né? E a gente vai entrar aí numa parte das perguntas pessoais, né? Algumas curiosidades também, que a gente quer conhecer um pouquinho mais da Andréa Jane também, né? Além de magistrada, que tem um excelente trabalho nessa área voltado aos direitos dos povos indígenas. Eu queria que a senhora comentasse, assim, se você teria alguma curiosidade da sua carreira e também da sua vida, o que a senhora gostaria de fazer ou ainda não teve uma oportunidade, se a senhora sempre pensou em seguir essa área do direito. A área do direito, com certeza, que eu me lembro, até na mais tenra idade, eu sempre pensei em fazer direito. Mesmo? É óbvio que eu não tinha em mente, eu vou ser juíza. Não, mas eu tinha em mente em fazer direito, e aquela história do advogado, da advogada. E a construção do projeto de ser juíza foi, né, através da universidade, de conhecer, eu tenho... algumas histórias, assim, por exemplo, eu nasci em Parintins, que fica no Baixo Amazonas, e eu lembro, e meu pai criava gado por ali, tinha um gadinho ali, aí viajava sempre ali por Nhamundá, e um dia nós fomos
passear em Inhamundá, eu acredito, e o papai deu carona para uma juíza, que era a juíza de Inhamundá, que vinha de Inhamundá para pegar o avião que vinha para Parintins. E eu acho que eu tinha uns 10 anos e eu fiquei olhando, aí todo mundo tratando, né, aquela senhora. Nossa, olha, a juíza. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero ser. Mas, né, naquela coisa de infância. Você descobriu a deferência. A né? deferência. Não, sim, era uma mulher. Entendeu? E aquilo, assim, me chamou a atenção. Nossa, é uma mulher poderosa. Eu não pensei, quando eu tinha 8, 10 anos, que era uma mulher poderosa, mas eu sentia ali, né, que ela tinha ali o poder de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa. Então, acho que a partir dali foi o cliquezinho, assim. E, doutora, a senhora descobriu quem era a juíza, que ensinou a senhora o que era deferência? Descobri através da nossa associação da Amazon. Ali ela já estava aposentada e na minha experiência na Amazon como participante ali da diretoria, foi ter contato muito com os aposentados. E um deles era essa juíza. E quando nós estávamos conversando em algum evento, e ela me disse, olha, eu fui juíza lá em Inhamundá, né, na década de 80. Aí eu... Você levava a sua... Ela estava com uma filha. Você levava a sua filha? Eu perguntei para ela. Ela disse, cheguei a levar várias vezes. Eu falei, eu dei uma carona para a senhora com meu pai. De Inhamundá para Parintins. Aí eu contei para ela a história, que eu fiquei olhando para ela, tipo assim, ai, que mulher maravilhosa, né? Aí ela me abraçou, foi muito legal. É que é a doutora Maria Creuza. Doutora, agora uma última pergunta, né? Em todos os episódios a gente sugere aos nossos convidados que nos conte alguma indicação, assim, de livro, filme ou série. Pode ser relacionada também ao direito ou algum hobby que a senhora tenha. A senhora teria essas dicas, assim, para passar para os nossos espectadores, assim, de um livro? Você me pegou de surpresa. Sabe que eu não sou muito... eu não sou muito de filme, de televisão, não é uma coisa que não é uma coisa que me encanta muito. Então eu passo semanas sem ligar a televisão. Então pode ser uma música? A senhora disse que vai não, pro Festival sim, de Parintins. Música, pode. Olha, ouvi... nós temos algumas músicas no CD do Caprichoso, né, desse ano, que foi uma apresentação belíssima, que teve como tema o brado do povo guerreiro. Então nós temos ali uma música Yanomami. Olha que interessante. Que é uma música emocionante. Nós tivemos conhecimento agora de todo esse problema que os povos Yanomamis sofreram, desnutrição, foi chocante. Problema foi chocante. Não, me levou às lágrimas. Me levou às lágrimas. Então, assim, ouvir um pouco essa música, se interessar um pouco. Então, a minha dica é, procure alguma coisa que você compreenda melhor, entenda melhor todos esses povos brasileiros. Nós agradecemos, viu, a sua presença aqui conosco no nosso podcast. Espero que a senhora tenha gostado também de ter esclarecido mais, não só sobre a Constituição em Engatu, mas também de outros projetos dessa área. Muito obrigada. Um prazer, Vanessa. Foi um prazer, Sandra. Meninos aqui, um prazer. Eu, mais uma vez, dou os parabéns, né, a esse projeto de podcast do TJ. É uma iniciativa, sem dúvida, maravilhosa e de alcance muito grande. E aos que estão nos ouvindo, aos telespectadores também, muito obrigada aí pela paciência de ouvir e consulte, né, sempre. Muito obrigada. Então eu também agradeço, além da doutora Andréa Jane pela presença, também a minha colega Sandra Bezerra. Muito obrigada por dividir a bancada hoje nessa edição do Tejão Podcast. Obrigada, foi super prazer, porque foi um aprendizado muito grande estar aqui conversando com a doutora Andréa, saber um pouquinho mais do que está por trás desse projeto, desse trabalho tão bonito. Foi muito legal, obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada.
E a nossa conversa vai chegando ao fim neste episódio, mas a temporada de 2023 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre o Judiciário Amazonense. E não se esqueça, todos os episódios do Tejam Podcast dessa temporada estão disponíveis no canal do Tejam no YouTube, nas principais plataformas de streaming e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo Tejam Podcast. Eu aguardo você.